Seja muito bem-vinda à Week Class, Week de semana, Class de aula, ou seja, são aulas semanais onde eu ajudo, dou pontos estratégicos, ensinando profissionais e empresários a ter uma imagem que vende e vendendo muito, viu? Bom, então vamos lá, papel, caneta na mão e vamos para nossa aula. Eu me chamo Larissa e hoje nós vamos falar sobre o papel da camisa no ambiente de trabalho. Eu mudei um pouquinho o formato da nossa Week Class, eu quero ver se vocês vão gostar, então vamos começar lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre camisa. Então, deixa eu até explicar pra vocês. Eu tô olhando pra vocês, olhando aqui pro slide, então talvez minha imagem fique meio olhando pra vocês pra baixo, mas é pra eu passando o slide. Primeiro, eu vou explicar pra vocês o que é camisa. É basicamente uma peça que é unissex, veio do guarda-roupa masculino, mas hoje mulheres também usam em sua maioria. E uma das características dela mais marcante é que ela tem botões e ela é fechada até o tronco. Em relação à manga, ela pode ser tanto uma manga longa quanto uma manga curta. E aí, uma outra característica, peraí, gente, tô testando aqui, ó, vamos ver se vai passar. Foi, não, volta, vamos lá. Característica principal da camisa, ela precisa possuir botões. Se ela não possuir botões, dificilmente ela vai ser camisa. Talvez ela seja uma blusa, uma camiseta, mas camisa não, tá bom? Ser de gola alta, na verdade, a gola dela não precisa ser o pescoço, cobrir o pescoço todo, mas em sua maioria ela já cobre pelo menos até aqui, como a gente está vendo na foto. E outros detalhes, eles são opcionais, como a manga, como o tecido e até mesmo como a modelagem, e sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, muitas pessoas elas confundem camisa de blusa, camiseta, e eu quero descomplicar isso pra vocês aqui de uma forma muito simples. E basicamente, qual é a diferença da blusa, que é o que está aqui do lado esquerdo, tem uma moça com a blusa listrada, para camisa, que é o que está do lado direito. Basicamente, a blusa, ela tem normalmente ou a gola canoa, gola V, ela tem diversas outras golas e ela não é fechada com botões. Ela é o estilo mesmo uma t-shirt. A característica marcante para ser camisa é isso que eu expliquei para vocês anteriormente. Ela precisa possuir botões, ser de gola alta e tem outros detalhes. Então, quando a gente olha para a blusa, a gente vê que a blusa ela não tem esses detalhes. Então, basicamente, essa é a diferença de blusa para camisa. Isso é o que separa elas duas. Bom, por que investir na camisa? É um item do nosso guarda-roupa que eu acho que é muito legal muitas profissionais terem, porque primeiro, ele tem um baixo custo em relação ao blazer. E o blazer, ele tem praticamente, o blazer e a camisa, eles têm praticamente o mesmo efeito na cabeça de quem vê. Então, se você usa a camisa, se você não tem condições de comprar o blazer, você pode substituir pela camisa, porque um bom blazer, sinceramente falando, não é menos que R$150. Se você encontrar, parabéns, mas não é muito comum. E uma camisa boa, a gente consegue encontrar nessa média de R$100 a R$120. Então vale a pena levar isso em consideração. É muito fácil de encontrar, até mesmo porque se você não encontrar em lojas, você pode encontrar no guarda-roupa do seu esposo, que super serve. É claro, a gente vai falar isso também um pouquinho mais pra frente, sobre a questão da modelagem, sobre a questão do caimento. E nesse caso aqui, por exemplo, também eu estou com uma camisa, que eu vou até confessar pra vocês, eu acho que eu só tenho uma camisa. O restante de todas as outras que eu uso são do meu esposo. Então é muito fácil de encontrar. Se você não achar na loja, você acha em outra parte do guarda-roupa aí. E é muito versátil. É versátil por quê? Lembra que eu falei pra vocês que a camisa, ela tem um baixo custo? A camisa, além de ter um baixo custo, ela é versátil porque ela pode fazer o papel do blazer. Se você tem até, inclusive, uma Week Class sobre como ter autoridade, se eu não me engano, aqui que eu estou com uma camisa preta por cima, que novamente não é minha, e com uma blusa de tricô, alguma coisa assim, acho que é um modal, por baixo marrom. E ou seja, eu estou com uma camisa, mas ela está sendo versátil porque eu estou conseguindo usar ela como uma terceira peça. Lembra que eu falei pra vocês que ela substitui o blazer? Exatamente por isso, porque com os botões a gente acaba tendo essa facilidade
de fazer mesmo o papel do blazer, como se ela fosse um blazer, ela pode ser usada como uma terceira peça. Isso a gente está falando do ambiente de trabalho, tá? É fora do ambiente de trabalho, então triplica as possibilidades dela. E uma coisa muito legal é que na cabeça das pessoas você fica mais séria. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá bom? E aí, um pouquinho mais pra frente, vulgo agora mesmo. E aí, ó, a pergunta que você pode fazer: Lari, por que eu consigo passar credibilidade com ela, a camisa, e eu não consigo passar com uma blusa comum? Vamos voltar aqui, ó, pra diferença entre blusa e camisa. E vamos lá. A do lado esquerdo, listrado, são blusas, ok? E a do lado direito são camisas. E aí eu peço pra vocês, enquanto eu bebo água aqui, pra vocês observarem bem. Tô dando aula, gente. Eu tô bebendo água com 5 pedrinhas de gelo aqui, misericórdia. Observaram? Então vamos lá. Vamos voltar pra nossa pergunta. Por que eu consigo passar credibilidade com ela e não com uma blusa comum? Tudo isso é por causa do nosso cérebro. Eu sei que pode falar, nossa, sério, Larissa, não me diga. Mas quando a gente fala sobre ter uma imagem profissional, ser uma profissional que tem uma imagem que passa credibilidade, ter uma imagem que vende, é porque é tudo... como posso explicar melhor pra vocês? Eu quero que vocês entendam da melhor forma, tá? Mas é porque a gente não trabalha só com essa questão do que está na moda. Basicamente, para ter uma imagem que vende, nem precisa usar coisas que estão na moda, e sim entender como é que o nosso cérebro processa determinadas imagens. E por que eu disse que a resposta está no cérebro? Porque quando a gente vê uma imagem, principalmente uma pessoa com uma blusa, uma camisa, a gente associa o quê? Mais seriedade, porque era muito usada em ambiente executivo masculino. Então, quando a gente vê uma mulher usando uma camisa, não significa que ela é masculina, mas a mensagem que o nosso cérebro entende é como se fosse a mesma mensagem de um homem usando, entendeu? Algo mais sério. Por quê? Porque normalmente quando a gente vê um homem usando é porque hoje já tem vários tipos de camisa, mais casual e mais social. Mas em sua maioria ela ficou muito penetrada no nosso cérebro como algo extremamente social, que passa seriedade, que passa credibilidade. Então é por isso que a gente consegue passar credibilidade com a camisa e não com a blusa, porque homem usa blusa, mas em sua maioria em ambiente corporativo, em ambiente de trabalho. É claro que hoje isso foi mais democratizado, mas normalmente em ambiente de trabalho o homem usava muito mais camisa para ir trabalhar. Então o nosso cérebro associa a camisa a algo executivo, a algo sério, a algo ambiente realmente de trabalho, e com isso, assim que a gente usa, a gente consegue passar essa seriedade. E aí vocês podem perguntar: Lari, qual é o melhor momento para usar camisa? E vai tudo do que você deseja comunicar, vai tudo da forma que você quer ser vista. Então, por exemplo, um ambiente muito bom para você usar camisa é quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai aqui, ó, para uma entrevista de emprego, quando você vai apresentar uma palestra, ou por exemplo, você é uma coordenadora, quando você tem alguma reunião, ou por exemplo, você é uma professora e você vai... como é que fala? Quando a gente apresenta TCC, você vai fazer, por exemplo, parte de uma banca. Você pode também ir com uma camisa porque está passando uma seriedade, está passando uma credibilidade. É claro também, dependendo da cor que a gente usa, a gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Mas os melhores momentos pra gente usar a camisa são em ocasiões que a gente quer passar mais seriedade, mais credibilidade, mais firmeza. Inclusive, se você é uma pessoa que tem uma fisionomia, assim como eu, de nova, que, por exemplo, você tem 30, mas não parece que tem, ou você está entrando agora no mercado de trabalho, eu falei, né, que é muito bom usar em entrevista de emprego, é maravilhoso. Porque já tá passando essa seriedade. E aí você pode falar assim: Lari, por exemplo, eu sou uma publicitária, o meu cargo, ele exige que eu seja mais dinâmica, que eu seja mais alegre. Uma camisa não vai me deixar séria.
E aí a resposta é depende. Depende do que você quer comunicar. Você pode comunicar seriedade usando uma camisa, e você também pode comunicar uma seriedade, uma credibilidade, mas de uma forma alegre. E eu sei que acaba sendo meio confuso seriedade com alegria, mas a gente consegue fazer isso, principalmente se você pegar uma camisa e você colocar ela numa outra cor, que não seja um neutro, for uma cor vibrante de acordo com o que você quer despertar na mente da pessoa que está te vendo. Isso porque as cores também comunicam. Então, pode sim, camisa é uma das peças. Vou até ser sincera pra vocês, blazer, eu não acho que é aquela peça que, nossa, todo mundo precisa ter. Mas camisa, eu acho que vale a pena, tá bom? Não precisa necessariamente ser branca, pode ser off-white, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas basicamente, o melhor momento pra você usar é quando você quer passar essa imagem mais séria, mais firme também. Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os erros que eu vejo, infelizmente, muita gente cometendo. Porque esse erro, ele acaba trazendo um ruído para nossa comunicação. E não é que, na verdade, é um erro, mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente também, ó. Primeiro, a modelagem muito justa, aquele baby look, e não há problema, gente, em ter uma modelagem muito justa, tá? Isso tudo vai ficar esclarecido pra vocês. Fica aqui até o final, sossegue aí. E isso vai acabar te trazendo uma mensagem muito feminina, mas não é que você não possa ser feminina. Inclusive, a gente vai ter uma week class como ser feminina sem parecer infantil. Se você é aquele tipo de pessoa que não é levada a sério, se você é aquele tipo de pessoa que não sente que não passa segurança, sente que você não é segura com você, fica aqui que a gente vai ter uma aula muito interessante sobre isso, que eu acho que vai clarear muito, muito aí a sua mente, tá bom? Mas um desses erros que acaba passando é que, na verdade, o problema não está no baby look, o problema não está no floral. É claro que esse floral tem um quê de um pouquinho ultrapassado, para ser sincera, mas o problema é quando a gente não sabe equilibrar as nossas proporções com as peças. Isso dentro do MIV, a gente tem uma técnica chamada hack, onde eu ensino a equilibrar certinho essas proporções, pra gente nem ficar parecendo muito grossa, mas também pra gente não ficar parecendo muito infantil, não ficar parecendo muito mais velha, ou não acabar distanciando. Tem toda uma técnica pra gente equilibrar essas proporções. E um erro é quando as pessoas não sabem essa técnica, quando as profissionais, né, na verdade, não sabem essa técnica, elas acabam ou afastando o cliente ideal e, por fim, infelizmente, acabando perdendo uma venda, ou ela acaba passando uma insegurança, e aí acaba acontecendo aquele famoso assim, da profissional estar tão insegura que ela coloca um preço X e as pessoas ficam, ai, dá um desconto. Por quê? Porque a imagem tá muito... não é fragilizada. Vocês vão entender na aula sobre como ser feminina sem ser infantil. Vocês vão entender, mas fica parecendo, eu vou falar fragilizada, mas não é fragilizada, mas eu espero que vocês tenham entendido. Então, assim, é a modelagem muito justa, muito baby look e, na verdade, não saber equilibrar as proporções. Um outro erro muito comum que, na verdade, sobre essa questão de equilibrar as informações, que a gente trabalha com isso dentro do MIV, é em relação a que, por exemplo, vocês estão conseguindo ver que essas duas moças, elas estão com camisa, a gente tá falando sobre camisa, eu vou lá e falo blusa. Estão com camisa que é floral, mas olha a diferença entre esse floral para esse floral. Vocês conseguem ver? Vou voltar de novo, ó. Olha esse floral e olha esse floral. Tem uma diferença, né? Dentro da técnica hack, a gente consegue aprender o que a gente pode usar para parecer mais moderna, também para passar uma credibilidade estando com a camisa e não necessariamente usando esse tipo de camisa, porque esse daqui é um pouco mais datado, enquanto esse daqui ele faz o mesmo efeito visual, porém sendo mais moderno. Então a gente precisa aprender a equilibrar essas proporções. Nesse caso, uma dica para vocês que eu ensino dentro do MIV, já vou dar um gostinho aqui para vocês, é em relação, por exemplo, aqui
a gente consegue observar aqui. A blusa, ela é baby look, ela ainda tá justa, elemento 2, baby look, ela ainda está justa, e segundo é o tamanho das flores. Como é que a gente consegue equilibrar? E aqui essas camisas, elas estão de forma correta, equilibrada. Aqui, ó, ela tem a flor, lembra que a gente também tem aqui, mas nesse caso aqui, a blusa, ela é justa? Não. Nesse caso aqui, a flor, ela é uma flor datada? Não, é algo mais moderno. E ela tá transmitindo de forma moderna, de forma estilosa, essa credibilidade, essa seriedade, e também está sendo feminina. Ou seja, é um dos equilíbrios, tá, gente? São vários, mas é um dos equilíbrios que a gente pode usar para aplicar na nossa imagem e não acabar parecendo datada, não acabar parecendo frágil, não acabar parecendo muito menininha, não. Aqui parece até uma pessoa que, até jogar aqui, brincar com vocês, por exemplo, uma pessoa vira e fala pra você, serviço de consultoria é R$300. É muito mais fácil, e aqui eu não tô falando questão de beleza, tá, gente? Todas, eu devia até, errei aqui, me perdoem. Eu devia até ter cortado o rosto igual eu fiz aqui, que normalmente é o que eu faço, acabei deixando passar, me desculpa. Mas é muito mais fácil a gente pagar R$500 pra essa moça, porque a imagem dela, além de estar feminina, tá passando essa credibilidade, tá moderna, tá bem legal, tá bem bacana. E essa daqui parece um pouco mais frágil, parece aquele estilo de... como é que fala? Uniforme de escritório, mas aquele bem datado, sabe? Então é legal a gente tomar cuidado, assim, dependendo do que a gente quer comunicar. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Um outro erro, um outro ruído, e isso eu errava muito em relação a isso, em relação ao modelo ser muito over. Aqui eu estou com blusa, não estou com camisa nessa parte. Eu antigamente, porque eu não tinha uma foto com camisa e eu não queria pegar alguma foto da internet, estava bem difícil para encontrar. Então, um dos meus momentos de errante aí, de pessoa profissional que não tinha uma imagem que vendia, eu acabei pegando essa imagem para mostrar para vocês do lado direito. Além, gente, tecido tá desacordo, não tá combinando nada com nada, nem iluminação pra foto tava boa. Mas aqui eu tô querendo dizer que quando a gente tem uma modelagem extremamente over, o over ele pode ser estiloso, essa moda, né, ela vem muito, tá voltando ali dos anos 80, dos anos 90 e tá voltando, só que assim, é uma coisa você ser over, usar uma roupa mais oversize, de forma estilosa, e outra forma é você usar essa mesma roupa oversize, como se você estivesse vestindo de qualquer jeito, que é o que estava acontecendo aqui. Então a gente precisa tomar cuidado com a modelagem, nem muito over, dependendo do ambiente onde você está, principalmente se for um ambiente executivo, nem extremamente justo, ali na medida proporcional. Inclusive, essa blusa aqui do lado direito que eu tô usando é uma camisa branca. Olha lá, eu de novo falando blusa. Tá vendo, gente, como no automático às vezes a gente fala blusa, mas não é blusa, é camisa. Não é minha, é do meu esposo. Mas assim, é um P que ele usa e não fica over em mim. A gente percebe, claro, que ele tá um pouco maior, mas mesmo assim ainda tá estiloso. Então, assim, por exemplo, seria diferente se eu estivesse usando, por exemplo, um G, entendeu? Porque não há errado, nada de errado há no G. Mas, pra quem usa M, talvez ficasse mais proporcional. Pra quem usa G, o GG talvez ficasse, assim, um solto na medida, tá bom? Então é bom a gente prestar atenção se a gente não tá cometendo esse ruído. E aí você pode até virar pra mim e falar assim, Lari, isso é um erro gravíssimo, tá bom? Você pode virar pra mim e falar assim, Lari, mas eu vejo na internet que muita blogueira vai desse jeito pra fechar contrato, pra fazer isso, e sai na rua assim e fala que é muito estiloso, e eu queria usar também a camisa assim oversize, bem largona, ainda com legging, com sapato traturado. E aí, gente, eu trouxe isso pra gente conversar, debater aqui sobre a diferença do outro
versus você. Você não é o outro. A comunicação dela é diferente, o objetivo dela é diferente. Ela está sendo muitas das vezes paga para usar isso, para usar, fermentar aquilo que está na moda, até mesmo para nós consumidores comprarmos. Mas como eu falei pra vocês, quando a gente quer ser uma profissional, tem uma imagem que vende, a não ser que você trabalhe com moda e tá tudo certo, mas quando a gente quer ser uma profissional que tem uma imagem que vende, não é tudo que a gente vê na internet que a gente precisa, que a gente tem que, na verdade, adaptar pra gente, que a gente tem que usar, entendeu? Vai depender do seu objetivo de imagem. E se a sua imagem não é essa, o seu desejo de comunicação não é esse, não tem por que você usar. E aí você pode virar pra mim e falar assim, ah, Lari, mas tem profissionais... Peraí, gente, me perdoe. Você pode virar pra mim e falar assim, ah, Lari, mas tem profissionais que elas são vestidas assim, elas usam, e por que eu também sou profissional e eu não posso usar? E aí, gente, nós temos aqui três possíveis soluções, né, disso estar acontecendo com essa profissional. Primeiro, talvez o fato dela estar usando assim, talvez isso esteja realmente alinhado com o objetivo dela de imagem, uma imagem mais destroyed, mais jovem, porque isso daí a moda ela não limita essa questão da idade, mas isso daí é algo mais jovem, mais adolescente, mais assim, não é sério. A gente consegue olhar e ver que não é uma imagem séria. Então, não é uma imagem, por exemplo, para você ir para um ambiente totalmente formal, para uma reunião. Talvez para um happy hour, gente, não tem problema nenhum, mas o problema é que quando a gente não tem as peças básicas no nosso guarda-roupa, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, vocês vão entender quais são as peças básicas que você pode ter no seu guarda-roupa. Peças assim, nesse caso dessa aula eu vou falar sobre a camisa. Como começar a comprar uma camisa já que eu não tenho? Como eu saber se a que eu estou está correta? A gente vai falar isso um pouquinho mais pro final da aula, tá bom? Mas não necessariamente você tem que usar pra você ir trabalhar. Se esse é seu objetivo de imagem, beleza. Mas se não for, não usa. Então, o primeiro motivo dessa profissional que você está vendo na internet se vestindo assim é porque provavelmente isso está alinhado com o objetivo dela de imagem. O segundo motivo é que talvez ela não entenda e ainda não conheceu aqui esse perfil, por isso que eu peço, se você gosta desses tipos de aula da nossa Wiki Class, pega e envia para outras amigas profissionais, porque isso pode ajudar muito a imagem delas profissional também. Um outro motivo que eu estava falando aqui, voltando ao assunto, é que talvez ela não saiba, como eu posso dizer, ela não sabe como se vestir e acaba indo só pela moda, não sabe que a nossa roupa tem poder de comunicar, que a nossa imagem como um todo comunica, então talvez ela esteja um pouco perdida. E um terceiro e outro motivo, que esse daqui é uma coisa real, tá bom? Acontece que quando você é uma profissional e você chega a um certo nível de sucesso, é como se assim, qualquer coisa que você usasse não fosse te impedir de vender. A gente aqui no nosso canal vai começar uma série sobre análise de look de empreendedoras. Aí você pode virar e falar assim, Lari, como assim? Sim, eu vou trazer as maiores referências de empreendedorismo feminino mesmo, né? Porque eu trabalho com a imagem feminina, pelo menos por enquanto. E eu vou trazer pra vocês e vou explicar o que é que elas usavam, o que é que elas usam hoje. E dentre elas, eu já estava fazendo uma pesquisa, eu estava vendo uma profissional que ela falou assim, ela assim sempre usava determinados tipos de roupa. E teve um dia que ela alcançou muito sucesso, mas muito sucesso mesmo. Vocês vão descobrir quem é a profissional em uma das análises aí. E ela fala assim, hoje eu fico feliz em usar pitadas daquilo que eu realmente quero, sem me importar necessariamente com o que eu estou comunicando. Porque durante todo o tempo, a construção da minha imagem profissional, do meu posicionamento, principalmente aqui na internet, isso é um texto dela, tá bom? Eu tirei print depois pra mostrar pra vocês. Todos os meus assessores, todas as pessoas que estavam ali meio que responsáveis pela minha imagem, me aconselhavam a usar determinadas peças. E aí ela fala, blazer, ou roupas mais neutras, e aí ela vai detalhando algumas peças.
E ela disse no texto, e isso era importante para que eu chegasse ao sucesso que eu tenho hoje. Mas hoje, estando onde eu estou, eu consigo me sentir livre para usar o que eu quiser. E não é que na imagem que vende, a imagem profissional que vende, não é que você não pode usar o que você quer, mas se você tem um objetivo, você precisa se vestir para esse objetivo. Então, foi isso que os assessores, que o personal styling que cuidava da imagem dela, ele aconselhava ela, o seu objetivo não é ser daqui a alguns anos ser vista como uma empresária XYZ. Ela falou, então para você ser vista assim, você precisa, além de se comportar, né, ter o know-how, ter a habilidade, você precisa se vestir assim. E ela seguiu. Então quando ela chegou no objetivo dela, ela, beijo, tchau, agora eu posso usar o que eu quiser, porque isso não vai fazer diferença na percepção das pessoas sobre mim. É claro que chega um ponto que pode, sim, quando a mudança é muito drástica, mas assim, no geral, quando a pessoa ela alcança um sucesso assim absurdo, qualquer coisa que ela usa, na verdade, não vai influenciar tanto. Então assim, são 3 motivos dessa pessoa da internet estar se vestindo de qualquer jeito. Aí você, nossa, queria me vestir de qualquer jeito igual fulano. E aí eu te pergunto, em qual dessas 3, observa em qual dessas 3 coisas essa pessoa ela está inserida, sabe? Se isso realmente é o que ela quer comunicar, se ela está perdida ou se ela já fez tanto sucesso que qualquer coisa que ela use não vai fazer diferença. Agora, a gente falou muito sobre erro, né? Então assim, eu judiei de vocês, mas vamos falar também sobre os acertos de quem usa uma camisa. Primeiro é começar com uma cor neutra e ou clássica. A cor neutra, na verdade, é o branco, o preto, o bege, o nude. E aqui a gente lembra que o nude é um conceito, não é exatamente uma cor. Então o nude pode ser algo mais claro, se essa for a cor da sua pele, e algo mais escuro, se essa for a cor da sua pele, como também é a cor da minha, e tá tudo certo. Ou seja, o nude, ele vai se adequar de acordo com a cor da pele de cada pessoa, combinado? E a cor clássica é que eu acredito que você já deve ter visto aquela clássica camisa azul céu, ou seja, ela não é neutra, o azul ele não é neutro, mas o azul, esse azul céu, ele é uma cor clássica da camisa social. Então, se você tiver uma dessas cores, você já está acertando. Outro acerto é em relação à modelagem mais reta. E é muito legal que a camisa, eu trouxe até exemplos aqui pra vocês meus, uns são mais antigos, né, porque na época eu tava até com trança. A camisa, ela pode sim ser usada com saia. Tem uns truques também lá dentro do MIB, eu explico pra vocês em relação a técnica hack, onde a gente aplica nessa questão dessa imagem também, mas aqui eu quero mostrar pra vocês em relação à modelagem reta, diferente daquela florida. Lembra que eu mostrei pra vocês anteriormente? A florida, que ela ainda era justa, que ela ainda era bem justa no corpo, baby look. Então assim, quando a gente tem uma modelagem reta, as linhas retas elas passam mais firmeza. Então trazer isso para nossa imagem ainda amplifica a nossa comunicação mais séria. Então aqui eu tenho essa camisa preta, que também é do meu esposo. Eu tenho essa azul, que é minha, tá bom? E essa moça aqui, linda, maravilhosa, ela também está com uma camisa. E uma coisa, lembra que eu falei pra vocês anteriormente? Em relação à camisa, se você está com uma camisa de manga mais curta ou se você está com uma camisa de manga mais longa, a imagem que a pessoa vai ter de você é praticamente a mesma, tá bom? Nesse caso, provavelmente estava calor, ela estava com uma manga mais curta e tá tudo certo. Em relação também ao colarinho, em ambientes extremamente formais, o colarinho normalmente é mais duro, o punho ele é duplo, 2 botões, enfim, mas em ambientes formais, mas assim que não necessita daquela pose toda, não, aí você pode usar um colarinho menos duro, sabe? Então fica bem legal, ficou muito lindo nela, né? Ela, caprichou aqui. Mais um acerto é em relação à estampa clássica. Eu acho que você já deve ter visto por aí alguém usando uma camisa listrada. Em relação à listra, ela tem triplo benefício quando você usa ela na camisa. Primeiro, porque a camisa ela já vai te passar uma certa seriedade, tá bom? O azul, ele também ele transmite essa confiança para quem está te vendo.
Em relação à listra vertical, ela ainda vai te alongar visualmente. Então assim, quando você usa uma estampa clássica, de verdade, você só acerta. E essa questão do biotipo, Lari, eu sou gordinha, Lari, eu sou magrinha, Lari, eu sou um palito, igual eu. Não tem problema nenhum, tá bom? A roupa, a camisa, ela serve pra você também. Ela não é, ela é melhor pra tal tipo de corpo. Não, ela é praticamente universal, bem versátil pra todo tipo de corpo. Então, se você tem uma estampa clássica, como as listras, você tá acertando bastante. Diferente daquela toda florida, porque não é clássico. Porque as flores, elas tendem a ficarem datadas, que foi o que aconteceu naquela flor que eu mostrei pra vocês. E a modelagem aí, ó, se vocês forem perceber, ela está mais reta. E uma outra coisa em relação à questão da modelagem mais reta, é que, por exemplo, assim, até homem, lembra que eu falei pra vocês que porque eu consigo passar credibilidade com a camisa e não com a blusa? Porque quando a gente também, o nosso cérebro, ele olha para uma camisa, uma mulher usando, ele associa, gente, tô falando isso porque o cérebro, ele associa de forma inconsciente, tá? Não é que eu tô pensando, eu vi uma moça, nossa, ela parece homem. Não, o nosso cérebro já associa rapidamente. Olha, homem usa esse tipo de roupa em ambiente executivo, em ambiente de escritório, em ambientes sérios, em ocasiões mais de trabalho. Então, quando você olha, nossa, essa moça me transmite credibilidade, me transmite mais seriedade, entendeu? E quando eu falo da modelagem reta, é também porque as modelagens retas, elas passam firmeza, mas porque também o nosso cérebro, quando ele faz aquela associação da camisa usada no ambiente masculino, lembra que veio do guarda-roupa masculino, quando ele faz essa associação, a gente pode parar pra perceber que essa questão de fazer ajuste, é porque hoje o homem tá usando de qualquer jeito, mas essa questão assim de fazer ajuste, de usar mais justo ao corpo, mais baby look mesmo, é mais feminina. Então, mais uma vez, usar a modelagem reta acaba dando uma sensação assim mais de como se fosse uma energia masculina, mas eu acho que vocês conseguiram entender, captar assim o que eu quis dizer. E vamos para a prática, porque pra mim, gente, não adianta eu falar aqui durante meia hora se a gente não for pra prática. A ocasião aqui é uma reunião de negociação. É claro, gente, que eu poderia falar uma apresentação, uma entrevista de emprego. Inclusive, escrevam aqui nos comentários quais tipos de ocasiões que vocês querem que eu traga para os exemplos que eu vou trazer aqui para nossa Wikiclass, porque aí eu acho que vai ficar bem legal. Mas a ocasião aqui é uma reunião de negociação. Primeira dica: use a cor a seu favor. Cada cor, ela comunica algo diferente no nosso cérebro. Lembra que eu falei pra vocês que o nosso cérebro, quando ele vê uma imagem, ele processa de uma forma. Então, o processamento do nosso cérebro, quando ele vê uma imagem, ele é universal. Então, quando ele vê linhas retas, ele vai ler uma informação. Quando ele vê linhas curvas, ele vai ler outra informação. Quando ele vê linha diagonal, ele vai ver outra informação. Então, ela também, quando ele vê cor, dependendo da cor, por exemplo, se ele vê vermelho, vai associar fome, energia, aquela coisa toda. Se ele vê rosa, dependendo do rosa, algo mais feminino, mais mocinha, mais infantil. Se for um rosa mais firme, essa mesma feminilidade, mas com mais força. Então, você pode usar a cor ao seu favor. A modelagem mais reta, e essa modelagem mais reta a gente não está vendo só na camisa, a gente também está vendo na calça, na bolsa, no cabelo. Então, assim, é um conjunto, tá bom? Na técnica hack a gente fala muito sobre isso. Nossa, é uma técnica, assim, pra vida. Em relação à gola aberta, existe uma comunicação diferente quando a gente usa uma gola aberta. Inclusive, a minha está aberta porque tem uma comunicação pra isso, tá bom? Tem uma diferença entre a gola está aberta e está fechada. E aqui ela usou aberta a seu favor. Na verdade, eu não sei se ela estava necessariamente indo fechar alguma coisa ou indo para alguma negociação, mas eu acho que seria um look bem legal, assim, que daria pra gente aproveitar bastante coisa. Em relação à postura dela, vocês conseguem perceber que a postura dela está de uma pessoa segura, de uma profissional segura, não tá assim, ó, sabe, curvada, sabe, com a mão assim, insegura? Não, ela está firme. E aí eu te pergunto uma coisa: como é que você imagina o tom de voz dela quando você olha para essa imagem?
Será que você consegue imaginar pela postura dela, pela forma que ela está nessa foto? Você consegue imaginar ela falando de forma firme, de forma assertiva, pontuando corretamente e não: oi gente, tudo bem? Eu vim aqui apresentar. Não, é diferente, porque é diferente assim, né? Quando a gente olha pra imagem dela, a gente não consegue associar a imagem dela a essa voz mais meiga, a esse jeito muito, sabe, muito delicado. E não é que você não tenha que ser delicada, mas existe um momento. E a imagem profissional que vende é aquela profissional que ela sabe usar a imagem dela no momento adequado. Então, assim, é muito interessante, seria até meio que controverso se ela abrisse a boca pra falar e a voz dela fosse extremamente, sabe, mais oi, tudo bem? Aquela coisinha. Eu acho que a gente olhar e falar: nossa, não era isso que eu esperava quando eu vi essa foto, não é mesmo? Gente, eu acho que tô falando bastante, mas espero que vocês estejam entendendo. E vamos lá. Imagem profissional, entendam isso, tá bom? Não é seguir cartilha da internet, é aprender os fundamentos e brincar de acordo com o que você quer vender. Então, por exemplo, quando eu falo sobre você passar uma imagem mais séria, de credibilidade, ok, mas e aí você vira pra mim e fala assim: Lara, eu sou uma boleira, eu não quero passar toda essa seriedade, essa credibilidade. E aí é o que está aqui. Não é seguir cartilha da internet, é você aprender os fundamentos, aprender como o nosso cérebro processa cada coisa. E, gente, não é uma coisa chata, é uma coisa legal, é uma coisa divertida, envolve autoconhecimento, envolve você se ver como uma profissional capaz, envolve você se ver, tipo assim, pensar onde você quer chegar e falar: não, eu vou usar a minha imagem a meu favor, sabe? Então, não venham usar, não procura só cartilha de internet. É claro que você pode se inspirar, é claro que você pode abrir o Pinterest. Eu gosto bastante de abrir o Pinterest e ali vem inspirações de look e tudo mais, mas pensa, o que é que eu quero comunicar com a nossa imagem? Antes de você, quando você chega no lugar, antes de você falar, as pessoas olham pra você e elas já tiram uma conclusão. E aí eu te pergunto: será que se eu te ver na rua, será que sem saber, sem te conhecer, será que eu vou olhar pra você e falar: nossa, essa daí é uma excelente profissional? Será que parece? E eu sei que você é competente, eu não duvido disso. Se brincar, eu sei que tu é a melhor da tua cidade, mas a verdade é que quem consegue alinhar o seu profissionalismo com a sua imagem, com o seu profissionalismo, está anos-luz à frente, porque a imagem importa sim. Inclusive, a gente tem uma week class sobre isso. Também tem o MIV, a mudança, que é uma mudança que eu estou fazendo no guarda-roupa da Letícia. Eu explico para ela com detalhes sobre o porquê a imagem importa e o porquê não é preconceituoso. Inclusive, vamos ter uma outra week class. Tá recheado de week class, né? Que coisa boa. Inclusive, a gente vai ter uma outra week class onde eu falo, assim, tintim por tintim, o porquê não é preconceituoso a gente acabar avaliando pela imagem, porque a gente faz isso a todo instante. Então, já que a gente faz isso a todo instante, então vamos se vestir de acordo como a gente quer ser vista, beleza? E vamos lá. Onde é que não fica legal usar a camisa? Quando a gente fala assim: a camisa passa seriedade, credibilidade, a gente acha que, tipo assim, nossa, eu preciso usar sempre, em todo momento. E onde não fica legal, onde você não precisa usar, é em festa empresarial. E por que eu tô falando isso? Sabe aquela confraternização de final de ano? Você não precisa usar camisa porque ali você não tá precisando passar uma imagem séria. Ali você precisa ser você. Olha como é interessante, como a gente pode usar as roupas, a imagem, as cores, as formas ao nosso favor. Então, se você for para uma confraternização da empresa com camisa, talvez você já naquele ambiente, talvez você seja visto como: ai gente, credo, que chato, você podia usar uma outra roupa, sabe? Porque as pessoas, elas reparam, vamos ser sinceras. E então é muito importante que você entenda: festa, confraternização da empresa, você não precisa usar camisa, tá liberada. E também em relação, gente, aqui já não é no trabalho, tá? É fora do trabalho. Um bônus pra vocês são os encontros românticos. Se você aí está conhecendo uma pessoa, se você vai aí sair com seu namorado, noivo, marido, mulher, não precisa usar camisa, fica tranquila. Você pode usar outras peças, você pode usar uma roupa mais romântica, você tá liberado de usar camisa, tá bom? Basicamente é isso.
E quem é que não precisa usar? No geral, são trabalhos bem informais ou aquelas profissionais que elas atendem a domicílio e não é preconceituoso, vocês vão entender. Como, por exemplo, manicure, design de sobrancelha, diarista, etc. Por quê? Porque, na verdade, algumas profissões, quando a gente usa algo mais sério, você pode acabar afastando. E, sinceramente, quando eu falo sobre camisa, a imagem da profissional que vende, ela sabe adequar a imagem para a necessidade dela. Então, por exemplo, se você atende a domicílio, você não precisa pelo menos usar de manga longa, tá? A gente tem outros modelos aí que eu acho que vai ficar bem legal em você se você quiser usar. Manicure, design de sobrancelha, diarista e tudo mais. É claro que essas profissionais a gente tem dicas maravilhosas e não só elas, tá bom? Tem um etc aqui. A gente tem dicas maravilhosas onde elas podem passar sim profissionalismo com a sua imagem, mas elas estão liberadas de usar a camisa. Mas, se essa mesma profissional, ela quer ensinar outras profissionais aí, além de ser legal usar, eu acho que eu até errei, não devia falar legal não, devia ser quase que obrigatório. Porque, por exemplo, você é uma manicure, você tá ali com uma blusa. É claro que uma blusa também, ela pode passar uma certa seriedade sem você estar com a camisa. Eu vou explicar isso pra vocês mais pra frente. Mas, você tá atendendo a domicílio, então você não precisa necessariamente usar uma camisa. Combinado? Agora, se você você tá crescendo aí nessa jornada, você é uma excelente profissional, outras pessoas, outras mulheres estão vindo pra você pra falar: ai, Ju, me ensina essa técnica, eu quero aprender a fazer unha com você, e você resolve abrir uma turma pra fazer um curso. Aí, você não está falando só com o profissional final, você está agora numa posição diferente, uma posição de mentora, uma posição de uma profissional que não só capacita, mas que também forma outros profissionais. E aí, nesse caso, passar essa credibilidade, passar essa seriedade, é claro, sem mudar a sua essência, vai ser muito importante para sua comunicação. Então, vocês estão vendo como é legal, porque assim, a gente não precisa necessariamente, eu tenho que usar a camisa. Não, o que é que você está querendo comunicar como profissional, entendeu? Como é que você quer ser vista? Entende? E aí, a partir daí, a gente vai usando as roupas. Nesse caso, a gente tá falando da camisa, mas, gente, tem tanta outra coisa, mulher, pra gente falar. Mas espero que esteja ajudando bastante vocês. E agora, já estamos encaminhando pra parte final aqui da nossa Week Class. E aí, vocês podem me perguntar: Lari, como é que eu vou escolher a minha camisa ideal? E aqui eu separei pra vocês 3 passos, se você é iniciante, se você é intermediária e se você já tá aí avançado. Então, por exemplo, você tá no nível iniciante, nunca comprou uma camisa, não sabe por onde começar, ou você percebeu que essa que você tem aí na sua casa é meio ultrapassada, não tá te dando a credibilidade, não tá fazendo com que você seja vista como você quer ser vista, você não está sendo uma profissional que tem uma imagem que vende, então você está nesse nível bem iniciante. Como escolher? Primeiro, vá para uma cor neutra ou para clássica. Você lembra? A neutra, o nude do tom da sua pele, preta, branca, off-white também vai, e bege. Nesse caso eu estou com essa bege, depois uma branca e a preta como terceira peça, que é essa roupa que eu estava naquela outra Week Class. E nesse outro caso também a gente tem uma que não é neutra, mas é a clássica da camisaria aí. Uma outra coisa que você pode levar em consideração quando você for escolher a sua primeira camisa é em relação às linhas retas. Lembra que eu falei? Vai passar mais firmeza, mais seriedade, tá tudo certo. E aí você pode falar: Lari, minha imagem vai ficar muito séria? Não, porque você pode equilibrar com outros elementos dentro da sua imagem. E uma característica, não, me perdoe. Um detalhe que também pode ir na sua primeira camisa, já ia falar blusa de novo. E aí na sua primeira camisa é que ela seja 100% algodão. Ou seda também, fica bem legal, fica bem sofisticado, mas assim, 100% algodão é um tipo de camisa que você consegue usar até em ambiente fora do trabalho, tá bom? Aqui o MIV, ele é voltado para imagem profissional, mas vira e mexe eu vou dando uns toques para vocês também irem usando fora do ambiente profissional, porque, gente, antes da gente ser profissional, a gente é ser humano, então é muito bom também trazer essas dicas para vocês. Então, que seja neutra, combinado? Anotou aí, ó. Papel e caneta na mão, falei pra vocês pegarem, anotaram? Cor neutra, linhas retas e que ela seja 100% de algodão. Se você já estiver no nível intermediário, aí você já tem aí vocês podem me perguntar: Lari, pra eu estar no nível intermediário, como é que eu sei? Você tem que ter no mínimo 2 dessas. Então,
pode escolher uma neutra ou uma clássica. Escolhe aí, 2 dessas, tá bom? A que melhor vai se encaixar na sua comunicação. Nesse caso eu tô com uma aqui, que também não é minha, mas ela é branca com os risquinhos pretos, assim, bem estilosa, bem legal. Se você tiver duas peças dessa iniciante, você está aprovada para ir para o nível intermediário. E o nível intermediário, você já pode escolher cores que fazem parte da sua identidade visual e até mesmo as suas cores favoritas. Então, por exemplo, Ari, eu amo rosa. Tá, peraí, antes de você comprar a camisa rosa, compra uma básica, compra uma neutra. A neutra é sempre bom você ter, tá bom? Talvez você não tenha azul, a clássica, mas tenha uma neutra, vai ser muito bom. A branca normalmente é versátil, assim, branca, off-white, assim, são duas e bege são, assim, cores, uma das que eu indico, assim, vocês comprarem, que vai ser bem legal. Então, depois que vocês já tiverem pelo menos 2 dessas, uma tá bom também. Vocês podem ir comprar uma da cor favorita de vocês ou uma que faz parte da sua identidade visual. Isso porque quando você for fazer alguma foto profissional, quando você for participar de algo que você quer ali reforçar o seu branding, e aí isso também faz parte da imagem profissional, que a gente pode falar qualquer dia sobre isso, você usa essa cor que faz parte da sua identidade visual. E aí vocês conseguem perceber que o azul, ó, esse azul faz total parte da minha identidade visual, ou seja, eu já tô aí no nível intermediário. E aí é uma forma assim que vocês podem fazer, tá bom? E se você já tá no nível avançado, mulher, aí ó, se joga. O que é que você pode fazer? O nível avançado é quando você tem pelo menos as 2 peças do nível iniciante, ou uma, tá bom? Uma do iniciante, uma do intermediário. Não se esqueça, tá, gente? É muito importante, bem legal mesmo, que vocês tenham uma peça que seja de acordo com a identidade visual de vocês. Isso é muito importante mesmo. E no avançado, mulher, você pode usar camisa cropped, desde que o cropped não vá, pelo amor de Deus, você não me faça passar essa vergonha não, mulher, olha o profissionalismo, não é que quem usa a barriga de fora não é tão profissional assim, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas cuidado onde você vai usar. Se o seu ambiente ele é muito formal, não usa, pelo amor de Deus, aí. Mas você pode usar o cropped, você pode usar com a manga bufante, que é lindo, lindo mesmo. Aqui ó, com saia, tá vendo? Essa terceira opção. E essa daqui é como se fosse meio que até um kimono com corte de camisaria. Fica lindo também. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa Week Class. E não se esqueçam, a minha missão é fazer você ter uma imagem profissional que vende. Gostou? Deixe seus comentários aqui. Um beijo e até a próxima aula.